Minimax é uma sigla para minimizar suas fraquezas e maximizar suas forças. É usado frequentemente no mundo da inteligência artificial e no desenvolvimento de software. O jeito mais fácil que eu posso explicar isso é: você quer fazer o maior impacto possível com o mínimo de esforço, e é meio que fazer valer o seu tempo para resultados mais impactantes. Provavelmente vocês devem estar se perguntando por que essa aula demorou tanto tempo para sair, mas eu queria explicar algo que é extremamente complexo em uma linguagem que qualquer pessoa pudesse entender, independente do grau de conhecimento tecnológico que ela tem. E para isso, o que eu fiz? Eu peguei uma aula, essa aula está disponível no Google, tá? Do MIT, tá? E nessa aula eles explicam detalhadamente como funciona o Minimax, certo? Que é o algoritmo que a gente vai usar para resolver esse problema. Ele é utilizado em muitas inteligências artificiais e processo de desenvolvimento de software. E mais especificamente, sempre quando a gente tem turnos e opções, né? E a gente precisa analisar quais os principais impactos e quais as principais forças, né? Quais os principais ganhos que a gente pode ter em uma aula. Então, eu vou deixar esse vídeo, né, no YouTube para quem quiser ver. Ele é totalmente em inglês, mas é possível botar ali a opção de legenda gerada automaticamente. Por ser uma aula do MIT, eu acho que vale muito a pena assistir, né? Quem tem curiosidade para saber como é, então é isso, tá? Então vamos começar. Se seguimos hoje as boas práticas e os algoritmos já desenvolvidos, né, podemos criar inteligências artificiais extremamente inteligentes tanto em jogos mais simples, como o jogo da velha, quanto em jogos mais complexos, como é o caso do xadrez. Tá? Mas como isso funciona? Basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa pegar o estado atual de um jogo, onde a gente chama de game state, e tentamos adivinhar qual é o melhor próximo movimento possível. Tá? Mas como ensinamos o computador a fazer isso? Tá? O algoritmo mais famoso para fazer isso é o Minimax. E ele é um algoritmo que pode ser utilizado em diversos casos, mas o mais comum é em jogos onde a gente tem adversários ou tomadas de decisão, né? E precisamos fazer uma escolha baseada em uma situação atual do jogo, onde, por exemplo, o objetivo do jogador A, né, que é o X, é vencer, e o jogador B também é vencer, obviamente com seus respectivos símbolos. Por exemplo, para o jogador, o objetivo dele será ganhar, e para o computador, ele também deve evitar isso e tentar ganhar antes do jogador. Tá? Para que isso seja possível, o computador deve calcular a melhor jogada possível, mesmo no pior cenário. Mas o que seria o pior cenário? O pior cenário seria quando o seu adversário também está fazendo a melhor jogada possível. Tá? Então, para que isso funcione, isso significa que o melhor movimento não necessariamente é uma jogada onde ele vai eventualmente ganhar. E sim, ele tem que pensar e prevenir, né, que o outro jogador vença também. Então, a gente sempre tem que pensar considerando, né, e impedindo, no caso aqui, bloqueando o outro jogador, para que, na melhor das hipóteses, a gente tenha um empate e o adversário não vença. Isso significa que o melhor movimento, né, não é necessariamente a melhor jogada para tentar vencer, e sim para bloquear o oponente muitas das vezes. Para tentar entender esse algoritmo e como ele funciona, vamos entender na prática e estabelecer alguns fundamentos, tá? O primeiro é quais seriam os estados terminais, né, do jogo da velha. Então, há três possíveis resultados, né? Tem diversos possíveis durante o jogo, mas existem três finais, onde aqui a gente tem quando o X vence, né, do lado direito, temos quando o bolinha vence, do lado esquerdo, e temos o empate, que é o do meio, certo? Então, para a gente fazer com que isso funcione, pelo menos no ponto de vista matemático e computacional, a gente precisa atribuir valores, né? Onde seja o jogador X, o max, né? -1, onde seja o objetivo do bolinha, né? O min, e o 0, que é o empate, ou seja, todos os campos foram preenchidos e nenhum jogador conseguiu completar, né, uma linha em nenhum dos sentidos. Então, com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode dar para cada um dos jogadores um valor, né? Onde o 1 vai ser o max, ou seja, ele vai sempre tentar maximizar os resultados e guiar
para um caminho onde o X esteja vencendo. O -1 vai ser o mínimo, onde ele vai sempre tentar minimizar o placar e, quando isso não for possível, tentar guiar para um empate, né? E vamos observar, por exemplo, o estado atual desse jogo. A vez do círculo, e nesse caso ainda não é o estado terminal, pois o jogo ainda não acabou. Lembrando que o círculo pertence ao jogador min, e ele quer o menor valor possível na jogada dele, ou seja, -1. Mas devemos considerar quais as jogadas ele tem disponível e qual será o resultado de cada uma delas. Nesse caso, há duas possíveis jogadas, certo? Para cada um deles, leva a um diferente estado, mas ambos os casos, o jogo ainda não acabou e vai ser a vez do X, tá? Sendo a vez do outro jogador, então ele também, né, a gente também tem que considerar qual que é o próximo movimento dele, tá? E qual será a melhor jogada dele possível, o que vai levar a um diferente resultado. Se o círculo marcar embaixo, aqui a gente tem, né, o resultado onde o X marca na parte superior e o X vence. Se o bolinha marcar bloqueando essa parte superior, aí então a gente tem um empate, ou seja, algo benéfico para o jogador min. Então, em ambos os casos, a gente já consegue definir qual que é o valor do game state, ou seja, daquela possível jogada, né, aquele possível resultado atual. E com isso, a gente consegue definir e com isso a gente consegue ver, né, qual que seria a decisão que nos guia ao melhor resultado futuro. Então, nesse caso, a melhor jogada seria colocar o bolinha aqui, né? Levando, obviamente, definindo esse jogo como resultado 0 e levando ao empate no futuro.